presidente. Bom dia, presidente Tomás, deputados e deputadas. Eu venho falar aqui hoje sobre projeto de lei de autoria do Poder Executivo que está propondo aqui a transformação das escolas do Estado, a adequação das escolas para a conversão para escolas estaduais de tempo integral e a criação de novas escolas. Então, essa é uma lei que ela é muito oportuna, ela vem para se adequar à questão do ensino local, a um projeto que existe... Deputado doutor Santana, quando for possível, uma parte, deputada Raquel. Pois não, deputada Raquel. Adequar-se a um projeto nacional, sobre o qual, inclusive, nós temos algumas observações a fazer, mas que, no contexto geral, ele é oportuno, é adequado e vai permitir que a gente possa colocar o nosso aluno, o nosso estudante, em uma escola que vai oferecer uma série de oportunidades para ele, tanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista também de educação esportiva e cultural, e fazer com que esse estudante ele permaneça um tempo maior na escola, em vez de estar na rua, em vez de estar sob a influência, muitas vezes, daqueles que vão cooptar esses jovens, o crime ou para outras irregularidades, e que na escola ele fica fazendo a sua formação. Existe uma avaliação, está sendo publicada hoje, inclusive, no Jornal Diário do Nordeste, aonde coloca, é uma avaliação feita por uma ONG chamada Todos pela Educação, aonde está feito colocado lá que 94,4% da população em idade escolar no Ceará, ela está matriculada. E esse resultado, ele mostra um crescimento nos últimos 10 anos, quando nós saímos, lá em 2005, de 91,1% para esse índice de 94,4%, que é um índice muito bom. Mas aí, nós nos deparamos com um outro desafio, porque se esses alunos chegam à escola, deputada Raquel, o grande problema é fazer com que eles permaneçam na escola. E o que é que se observa? Que há uma evasão em torno aí de 7,5%. O grande desafio, então, passa a ser compreender por que esses alunos entram na escola e não permanecem, por que eles saem. E o que é mais grave em relação a isso é que, na medida que a idade dos alunos ela vai aumentando, essa evasão também ela vai sendo crescente. Então, de 4 a 15 anos, esse número é de 94,4% e eles terminam, não chegam ao final em torno de 7,7%. Nós temos um índice dos que concluem de 75,9% daqueles de 16 anos, e nossa meta é 86,7%, e lá no ensino médio a situação é pior ainda. Nós temos só 57,5% dos que vão concluir o ano letivo até o final. E isso realmente é muito grave, porque é exatamente nessa faixa etária que as crianças, adolescentes, vão ser mais vulneráveis à influência daqueles que estão no tráfico, que estão no crime e que eles terminam abandonando a escola. E quais as causas desse abandono? Falta de interesse, dificuldade no aprendizado, entrada precoce no mercado de trabalho para ajudar a família nos seus rendimentos. Essas seriam as causas mais importantes e principais que fazem com que essas crianças, esses adolescentes, eles saiam precocemente da escola. Em relação à questão da dificuldade do aprendizado, o governo do Estado, ele fez uma estratégia que deu bons resultados, grandes resultados, que fez com que entre as 100 escolas de melhor nível no Brasil, 77 delas sejam aqui do Ceará. Então, é um resultado que nos anima e que mostra que a questão não é só ter o aluno na escola, mas você ter um ensino de qualidade. E na medida que a escola pública ela vai se fortalecendo, ela vai se mostrando com um patamar de educação igual ou muitas vezes superior da escola privada,
ela passa a ser mais demandada, ela passa a ser mais procurada pelas famílias, que encontram ali realmente um caminho seguro para que seu filho possa prosperar no aprendizado. Então, é esse trabalho e é essa meta que o governo do Estado pretende, fazer com que as nossas escolas estaduais elas sejam cada vez mais qualificadas, e para isso tem que se investir no educador, tem que se investir nos professores. O governo também está preocupado em dar as condições para que os professores eles se sintam contemplados com o seu trabalho, e esse desafio, no momento que nós vivemos, ele é extremamente difícil, mas o governo tem avançado dentro das suas possibilidades e tem conseguido resultados que são realmente bem animadores. Quando se fala na questão da educação, nós precisamos ter em mente que alguns problemas precisam ser resolvidos pelos governos, tanto pelas prefeituras, governo do Estado e também pelo governo federal. E é comum, é necessário, garantir que a escola seja um ambiente agradável para os estudantes, que tenha conforto e que tenha acomodações boas, para que os estudantes vão passar uma grande parte do dia nessas escolas, que tenha um currículo que realmente ele contemple a realidade atual, que não seja uma coisa fora da realidade, fora completamente sem utilidade, como ocorria muitas vezes no passado, onde você discutia e ia para o aprendizado de questões que, quando chegavam na vida real, eles não tinham muita utilidade. Depois, que ele forme o estudante também para o mercado de trabalho, mas que isso não seja uma coisa exclusiva, de tal forma que os estudantes de origem humilde, que precisam trabalhar, que precisam ir para o mercado de trabalho, eles sejam formados para ser uma mão de obra mais fácil, mais acessível, mais barata, e que não tenham a perspectiva de progredir na educação até chegar à universidade. Para os menores, as crianças, elas precisam de atenção maior. Aqueles que têm algum déficit de aprendizado, que seja identificado qual a razão disso. E aí o governo coloca uma preocupação que é bem pertinente, que é de individualizar a observação e o acompanhamento de cada estudante, para que possa ser compreendido o que razões levam determinado estudante a não prosperar no seu aprendizado. Então isso é fundamental, porque você vai permitir superar essas dificuldades a tempo, sem tornar aquela deficiência crônica. A oferta da merenda escolar, muitas crianças dependem dessa alimentação, tem uma alimentação desequilibrada, desregulada e deficiente em casa, então a oferta dessa merenda ela é muito oportuna. E também, em muitos casos, a questão do deslocamento. O transporte escolar ele é fundamental para que muitas crianças tenham acesso à escola, e o transporte seguro, porque são inúmeros os relatos de acidentes que ocorreram já e que podem vir a ocorrer porque as crianças não têm o transporte adequado. Além disso, o material didático, que deve ser de boa qualidade, e todos devem ter acesso ao material didático de boa qualidade. Na questão do transporte escolar e no transporte de forma geral, aí eu vou fugir um pouquinho do tema da questão da educação, mas falar um pouco sobre uma experiência bem-sucedida e que fiz um projeto de indicação aqui na Assembleia, que beneficia também muitos estudantes universitários principalmente, que muitas vezes se deslocam de um município para outro. E lá na minha região, na região do Cariri, esses estudantes, eles saem muitas vezes do município de Barbalha, pagam uma passagem até Juazeiro, para chegar até o Crato, na universidade. Pagam 2 passagens. Ou fazem o sentido contrário, saem do Crato, pagam uma passagem até Juazeiro, de Juazeiro até a Barbalha. Ou de Missão Velha, que é uma cidade mais distante ainda. E aqui em Fortaleza, o governo fez o projeto do bilhete único da região metropolitana, que fez um grande benefício para trabalhadores,
para a população em geral, também para os estudantes que precisam se deslocar por vários transportes coletivos, pegar vários ônibus diferentes. É uma economia significativa. E eu fiz um projeto de indicação propondo que isso fosse implantado na região do Cariri. E descobri que o deputado Daniel, que está aqui na minha frente, fez uma emenda à lei que criou o Projeto Único da Região Metropolitana, que também propõe esse mesmo objetivo, que, em situação semelhante, seja implantado na região do Cariri o bilhete único da região metropolitana do Cariri. Então, uma vez que essa lei já existe e que já foi aprovada, fica mais fácil agora que nós façamos um movimento, uma mobilização para sensibilizar o governo do Estado para que essa experiência que aqui na região metropolitana de Fortaleza é um grande sucesso e que trouxe um enorme benefício para muitos e muitos estudantes e trabalhadores, que também passe a ser implantado lá no nosso Cariri, deputado Daniel. Bom, então, esse projeto, realmente essa ideia, ela é muito boa. Nós estamos aqui fazendo essa referência a ela como forma de também pedir que o governo analise com todo carinho a implantação do bilhete único na região metropolitana do Cariri, porque vai favorecer principalmente os estudantes, que são oriundos de família de baixa renda e que se deslocam entre os municípios, muitas vezes não tem o transporte próprio do município que leva esses estudantes até as universidades. Muitas vezes esse transporte também é em quantidade insuficiente para atender a grande demanda, e além dos estudantes, os trabalhadores, aqueles que se deslocam entre os municípios, também poderão ser beneficiados. Então, nossa fala é nesse sentido, de ressaltar a importância desse projeto do governo do Estado, que vai autorizar a criação e a conversão das escolas estaduais em escola de tempo integral, entendendo ser escola de tempo integral um instrumento muito importante na formação de crianças, de jovens, dos adolescentes, e principalmente com o ensino que tem se configurado, se consolidado como uma educação de qualidade aqui no nosso Estado. E, nesse sentido, nós parabenizamos todos aqueles que fazem educação no Ceará pelo sucesso repetidas vezes obtido nas avaliações que são feitas, que avaliam, que verificam os critérios, a qualidade do nosso ensino. O Ceará está de parabéns, esperamos que esse trabalho ele continue prosperando, porque esse é o caminho da transformação desse Estado e da equiparação dos nossos jovens com aqueles que se destacam na educação de forma exemplar. Eram essas nossas palavras, senhor presidente.